Você já ouviu falar sobre o contrato de coparentalidade? Será que ele é uma realidade distante dentro do nosso sistema ou já é uma prática existente? Fique comigo dentro desse vídeo que você irá compreender as minúcias e as polêmicas envolvendo o contrato de coparentalidade. Então, pessoal, me chamo Arthur Strozzi e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre direito das famílias especificamente, sobre um instrumento super novo aqui para nós dentro do Brasil, que é o contrato de coparentalidade. O contrato de coparentalidade ele surge aqui em grande discussão dentro do nosso sistema a partir de um contrato supostamente assinado lá no ano de 2011 entre Rosemíria e Gugu Liberato, nosso querido Gugu. Só que a questão que fica é, aquele contrato, ele possui uma validade, ele possui uma eficácia, ou nós temos algumas barreiras e alguns limites? E pensando nisso, evidentemente é um tema que, sem sombra de dúvidas, é um tema muito recente e traz para nós vários questionamentos. Então eu gostaria de estabelecer, dentro de um primeiro momento, o que seria de fato a ideia de uma coparentalidade. A coparentalidade basicamente é quando duas pessoas adultas não querem manter nenhum vínculo romântico, afetivo, conjugal, mas desejam, de forma mútua, gerar, educar, criar e dar atenção a determinado filho comum desse casal. Então, evidentemente, é uma coisa recente dentro do nosso sistema. Só para se ter uma ideia, no grupo, nós temos grupos dentro da rede social do Facebook com mais ou menos 8,3 mil membros à época da gravação desse vídeo, que buscam exatamente um parceiro, vamos dizer assim, uma parceira, para gerar esse contrato de coparentalidade, buscando, de forma muito concreta, realizar um sonho, que é o sonho de ter um filho. O nosso direito não vê isso com bons olhos, vamos dizer assim, num contexto geral, porque isso não tem nenhuma previsão legal, não existe nada que diz respeito dentro do nosso ordenamento jurídico que permite algo dentro da possibilidade de celebração de um contrato de coparentalidade. Por outro lado, nós sempre temos que relembrar a ideia dos contratos atípicos dentro do nosso sistema. E enquanto contrato atípico, penso que sim, seja possível a celebração do contrato de coparentalidade, mas evidentemente com alguns limites que precisam ser observados. Então, dentro de um conceito inicial daquilo que seria o contrato de coparentalidade, eu posso definir ele como, dentro de um sentido geral, que o pacto de coparentalidade, e não necessariamente contrato, porque o contrato tem uma visão mais restrita à ideia de patrimônio, enquanto o pacto tem uma visão mais ampla de cláusulas existenciais. Então, para nós, o pacto de coparentalidade pode ser visto como um negócio jurídico atípico, celebrado entre duas pessoas capazes, cujo objetivo é estabelecer cláusulas patrimoniais e existenciais para a geração, criação, manutenção e desenvolvimento de filho, sem a existência de vínculo afetivo entre os genitores, sendo que as cláusulas que envolvem direitos indisponíveis dependem de apreciação e homologação do Poder Judiciário, evidentemente. O que eu quero dizer com essa parte final desse conceito? Eu quero dizer o seguinte: quando eventualmente vocês estabelecerem algo que diz respeito a alimentos, pacto de parentalidade, convivência, guarda, etc., isso está próximo dos direitos intransigíveis, direitos indisponíveis. Se são direitos indisponíveis, necessariamente vocês podem celebrar de forma amigável, mas fica vinculada à necessidade de uma homologação por parte do Poder Judiciário. É evidente que se o pacto de coparentalidade for utilizado de forma indevida, a tentativa, de uma tentativa frustrada de afastar a eventual união estável, ele vai ser de fato afastado. A partir do momento que existe um ato-fato jurídico que é a união estável, inevitavelmente o pacto de coparentalidade será sim afastado. Como nós temos, por exemplo, a ideia do contrato de namoro. Se o contrato de namoro passar dentro da relação fática para uma união estável, ele será afastado e aqui não é diferente. Então, o que nós temos dentro da ideia de um pacto de coparentalidade necessariamente deve ser visto como uma situação jurídica. E por que uma situação jurídica? Porque, mais uma vez, o nosso ordenamento não traz absolutamente nenhuma possibilidade de tutela, podemos dizer assim, desses direitos, ou seja, não se enquadra dentro de um conceito de relação jurídica.
Só que a partir do momento que nós temos a nossa Constituição Federal, que ampliou o leque das famílias dentro do nosso sistema e posiciona o indivíduo dentro do centro do nosso ordenamento, necessariamente nós precisamos tutelar essas pessoas que buscam, dentro de uma outra pessoa, a criação e o desenvolvimento e educação de um filho em comum, sem qualquer vínculo afetivo. Isso é plenamente possível. Considerando que dentro do nosso sistema, dentro do nosso Brasil, penso eu que o grande problema seja, por exemplo, a figura de pais não presentes, a figura de pais que não prestam alimentos. Então, se nós temos duas pessoas capazes, que possuem uma responsabilidade tão alta, que buscam a concretização dessa vontade através de um instrumento jurídico, tenho certeza que serão excelentes pais e excelentes mães dentro da tutela e da criação desses filhos. Nós tivemos no ano de 2022, entre os dias 19 e 26 de maio, a 9ª Jornada de Direito Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal, CJF. E dentro dessa jornada foi proposto o seguinte enunciado, aspas, é admissível o acordo de comparentalidade fundado no direito ao planejamento familiar em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Esse enunciado ele foi rejeitado, inclusive com um forte posicionamento da Associação Brasileira de Direito das Famílias e das Sucessões, que entendeu que basicamente é impossível você estabelecer ali o contrato de coparentalidade porque você estaria afastando a união estável. Só que a gente precisa ter muito cuidado. Os requisitos da união estável estão lá previstos dentro do artigo 1723 e diz de forma peremptória para nós que vocês necessariamente precisam ter ali um objetivo em comum de constituição de família. No contrato de coparentalidade, existe o objetivo comum de constituição de família? Sim, mas não existe vínculo afetivo, não existe vínculos públicos, não existe relação amorosa duradoura. Não é um vínculo romântico, mas sim um vínculo de pessoas que buscam um fim comum, que é a geração, a criação, o desenvolvimento e a manutenção desses filhos. Então, mais uma vez, inevitavelmente, se o pacto for utilizado para blindar uma união estável, ele deve ser afastado e para cláusulas envolvendo questões de indisponibilidade, necessariamente precisa de homologação judicial. Só que dentro do contrato de coparentalidade, sugere-se, por exemplo, cláusulas em relação aos custeios, né? Por isso que nós falamos de cláusulas patrimoniais. Como que vai ser feito ali o custeio desses exames médicos, dessa inseminação artificial, se for o caso, dessa geração, das vacinas, enfim, absolutamente todas essas questões precisam estar previstas no pacto, porque sem sombra de dúvidas evitará conflitos lá na frente. E mais uma vez, em caso de diálogo e consenso entre as partes, aqui o que nós necessariamente precisamos tutelar e defender é aquilo que nós chamamos de direito das famílias mínimo. Ou seja, se é vontade dos indivíduos, não caberá ao Estado interferir dentro dessa relação, evidentemente, se esta relação observar o melhor interesse da criança e do adolescente, que mais uma vez, penso eu, que a partir de um casal que busca um pacto de coparentalidade será efetivado. Então, basicamente o que nós temos é um contrato, sim, um contrato, um negócio jurídico atípico, que é utilizado pelas famílias, no contexto geral, para gerar, criar, desenvolver e educar filhos em comum que não possuem dentro dos pais qualquer relação de afeto e qualquer relação de amor. Então penso que seja possível e penso que, sem sombra de dúvidas, o futuro do direito das famílias será um futuro contratualizado e o caminho para efetivar ali a felicidade desses indivíduos pode se dar através desse instrumento. Penso eu que caberá ao Poder Judiciário, inclusive o Poder Judiciário já vem tutelando alguns contratos de coparentalidade, no estado de Minas Gerais, por exemplo, definir os rumos que o nosso sistema vai seguir. Porque, evidentemente, que o Poder Legislativo, quando se trata de matérias polêmicas das famílias, ele permanece inerte. Então, o objetivo desse vídeo foi trazer conceitos básicos daquilo que nós chamamos de contrato de coparentalidade como uma efetivação da felicidade dos indivíduos dentro do nosso sistema. Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e siga lá nós nas redes sociais, no Instagram, e vai ser um prazer, de alguma forma, iniciar esse diálogo com vocês. Muito obrigado.